Bom dia! Gente, tá com som hoje? Ontem eu tentei voltar nas lives e tava sem som. Respondam pra mim se tá com som. Se tiver sem som, eu vou ter que sair e entrar de novo. Com som, sem som. Tá com som? Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Não sei o que aconteceu ontem. Foi muito esquisito. Mas vamos retomar o nosso tema. Se Deus moveu meu coração a alguma reflexão, eu mudo um pouquinho o direcionamento da nossa aula. Então, vamos à nossa aula de hoje. Continuando o tema que falamos, estávamos falando semana passada, a louca. Estávamos falando na segunda, hoje é quarta-feira. Estávamos falando sobre os tardos contorno. Então, assim, antes de eu falar do contorno, que agora a gente vai entrar nos contornos de nariz. Na segunda-feira falamos sobre os contornos faciais. E hoje vamos falar do contorno de nariz. Antes eu quero falar pra vocês rapidinho sobre a máscara de Marquardt. Cadê? E não abre? Deixa eu ver se eu trocar aqui. Oh my God. Eu vou postar nos stories depois. Deixa eu anotar. Porque ela é uma máscara de beleza. Alguém já ouviu falar da máscara de Marquardt? Acho que é assim que fala. É a máscara da beleza. Foi criada matematicamente calculada para conseguir a simetria perfeita facial. Ela vai aparecer preta porque ela tá em PNG, que é para você conseguir encaixar no seu rosto. Aproveitando, deixa eu falar para vocês. Vocês já seguem a Renata Mais? A Renata Mais, ela tá fazendo um workshop de 10 a 18 de fevereiro, agora, online, gratuito. Então, é só se cadastrar. Gente, a Renata Mais, ela é um ícone de inteligência do mundo da maquiagem. Eu vou deixar lá também, eu tenho que anotar, gente, senão eu esqueço. Eu vou deixar nos stories do Close Friends, como eu disse pra vocês, tudo o que eu falar aqui nas lives, o que eu falar aqui nas nossas aulas ao vivo, eu vou colocar nos stories do Close Friends. Então, quem não é Close Friends e quiser ser, tem algumas postagens lá. Eu acho que a última postagem de live lá do meu feed, ele tem as orientações para ser Close Friends, tá? Então, assim, as lives são abertas para todos, mas o conteúdo que eu colocar nos stories relacionados às lives serão direcionados somente para Close Friends. É o que eu falo para vocês sempre sobre a questão da lei da semeadura, né, gente? Eu acho que a gente tem que saber reconhecer quando alguém tá ajudando a gente, né? Então, eu tenho esse grupo seleto de seguidoras lindas. Eu acho que a maioria aqui já é. Quem não é, entre. Não é tão difícil para entrar no Close Friends. Então, eu valorizo muito o carinho de vocês, o carinho das minhas Close Friends. Então, eu coloco conteúdo lá. E vamos ao contorno de nariz. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Bom, aqui nós temos uma imagem, tá em inglês, mas eu acho que dá pra entender. Como diz o ditado, algumas imagens falam mais que 1000 palavras. Então, no contorno de nariz, o que a gente tem que pensar? Vamos recapitular. Nós trabalhamos luz e sombra da seguinte forma. A região onde nós escurecemos, nós damos profundidade. Então, seria como se fosse a imagem 3D, lembram? Como se fosse a imagem 3D. O rosto, ele vem projetado, o rosto tá no meio, nós projetamos com a iluminação e aprofundamos com os contornos. Então, tudo que eu passo corretivo de iluminação, eu trago pra frente. Tudo que eu passo corretivo de contorno, eu levo pra trás e o rosto tá no meio. Isso forma uma imagem em 3D. Os contornos lá
da Kim Kardashian, que eu mostrei pra vocês aquele dia, eles são baseados na máscara de Marquardt, que é para conquistar a simetria perfeita. Então, quando a gente faz esses contornos e tal, é para conseguir a simetria facial perfeita. Como eu disse na segunda-feira, nunca se ouviu falar tanto em harmonização facial. E como os contornos, sobrancelha, boca, enfim, tudo é feito conforme o rosto da própria pessoa, nós conseguimos um resultado natural. Nós conseguimos um resultado assim, pra foto, lembrando, gente, contorno, marcações, luz, sombra, é pra foto, tá? Não é pra evento. Pra evento a gente faz porque caiu no gosto popular devido a Kim Kardashian, nanana, mas os contornos são feitos pra foto. Eles criam a ilusão cirúrgica na maquiagem pra conseguir a simetria perfeita, mas para evento fica muito evidente. Então tem que ser muito suave, muito leve quando é feito pra evento, tá bom? No nariz, como que a gente faz? Lembra que eu falei pra vocês na segunda-feira? Aqui na raiz do cabelo, a gente faz pra conseguir trazer como se fosse a sombra do cabelo. Isso, e ilumina o centro da testa, e aí traz aqui na raiz do cabelo, e isso causa uma ilusão de uma testa menor, uma testa menos imponente. E no rosto, nós pegamos aqui pelo zigomático, que é a nossa referência. O zigomático é esse osso da face, e nós vamos fazer assim, ó. E aqui é onde tem a cavidade do zigomático, é onde nós vamos aprofundar essa marcação. Quando nós damos profundidade nessa marcação, nós realçamos o zigomático. Por isso que o iluminador é feito aqui, ó, bem aqui. Então seria como se assim, tudo que é escuro eu fecho, certo? E tudo que é claro eu destaco para dar a ilusão do rosto mais fino. Então, o que não pode acontecer? Aquele iluminador que a gente passa aqui, eu vejo muitas maquiadoras descendo para cá. Eu tenho muita essa dificuldade com as minhas alunas para elas conseguirem entender que o iluminador é só aqui, ó. O que eu falo, ó? O contorno vem aqui, o blush vem acima do contorno, não em cima, acima do contorno, e ele dá uma esfumada com o contorno. E o iluminador vem acima do blush, não em cima, tá, gente? Então é assim, ó. Contorno, blush, e o iluminador ele vai vir aqui, ó, entre o olho e o blush, bem acima mesmo do blush. Então é bem aqui em cima do zigomático, tá bom? É pra dar o realce a esse ossinho aqui. Sabe a parte mais alta do rosto, onde você põe o dedo assim, você sente, bom, aqui é a parte mais alta, daqui pra cá já é a cavidade dos olhos. É aqui o iluminador. Porque nós destacamos, o que nós destacamos vem pra frente. Então, nós passamos aqui. Quer ver um exemplo bem simples para vocês entenderem? A maquiagem da Malévola, por exemplo. Já viram como que é feita a maquiagem da Malévola? É feita assim, aqui é bem escuro, bem marcado, bem escuro. E aqui é feito branco para dar destaque, para realçar o zigomático, tá? Em relação ao contorno de nariz. Ao contorno de nariz, vocês vão imaginar o seguinte. Já brincaram de massinha de modelar? O contorno do nariz, ele é como se fosse uma massinha de modelar. Então, imagine ali você fazendo um bonequinho de massinha de modelar e você vai amassando e tal. Para fazer o nariz, a parte que você amassa na massinha, que você faz isso aqui, é a parte que você vai afinar. Então, aonde na massinha você vai amassando para dar profundidade, é onde você vai passar a sombra escura, é onde você vai passar o contorno cremoso escuro. Perguntaram aqui, para evento é com pó que faz, exatamente. Para eventos nós fazemos com pó, não é feito com corretivo, com base, não é feito cremoso,
Primeiramente, pela viabilidade de tempo. A maquiagem para evento, nós temos 1 hora no máximo para maquiar. Alguns salões, eu já vi, alguns salões exigindo do maquiador 20 minutos. Gente, 20 minutos não dá para fazer contorno. 20 minutos é ali, uma pele super basiquinha, um blushzinho, batom e um esfumado nos olhos. Então, é o que eu falei pra vocês. Tem muitos maquiadores agora falando da maquiagem express. Seria essa maquiagem express, maquiagem de 20 minutos, tá? Então, a maquiagem express é o quê? Uma pele rapidinha, sem muito contorno, sem contorno, na verdade, né? Corretivo só pra cobrir ali, não dá pra ficar fazendo iluminação. E os olhos esfumadinhos, um glitterzinho, cílios sem nem delineado. Isso é uma maquiagem express, tá? É aquela maquiagem bem nada mesmo. Então, no nariz, nós vamos fazer a modelagem, como se fosse pegar a massinha e fazer assim, ó. Aonde na massinha, na argila, nós apertamos, é onde na maquiagem a gente passa a sombra escura ou o contorno escuro, tá? Uma sugestão que eu sempre coloco para as minhas alunas: virar o cabo do pincel bem no meio do nariz, porque o rosto, gente, quando nós vamos trabalhar a simetria facial, nós trabalhamos o rosto em 3 etapas. Então, assim, ó, conforme a máscara de Marquardt, nós separamos assim, ó, daqui dessa cavidade dos olhos, ou seja, da sobrancelha até a raiz do cabelo. Isso aqui é uma terceira parte da simetria facial, tá? Então, parte 1, parte 2 e parte 3. Como que é separado? Parte 1, parte 2 e parte 3. Então, na primeira etapa da simetria facial, entra a sobrancelha e a testa. Na segunda etapa da maquiagem da simetria facial, entra os olhos e o nariz. E a terceira parte da simetria facial, entra os lábios e o maxilar. Então, o rosto ele é dividido em 3 etapas. 1, 2, 3. E é dividido no meio. Então, assim, é um risco no meio. 1, 2, 3. Então, quando é feito esse mapeamento facial, é para conseguir descobrir a simetria perfeita. Então, imaginem que o rosto ele é dividido no meio, certo? Quando ele é dividido no meio, para se conquistar a simetria perfeita, você vai pegar essas 2 metades e fechar, como se fosse um livro. Se eu pegar a foto do meu rosto e eu fechar, os 2 lados se encontram? Não. Por quê? A simetria perfeita seria que se encontrasse. Teve uma vez que o Fantástico fez uma brincadeira, né, falando sobre simetria facial e tal. E pegaram alguns artistas, a Fátima Bernardes também fez essa brincadeira no programa dela. Faz um bom tempo, uns 3 anos eu acho, que faz tanto tempo que eu não assisto TV, deve fazer mais ou menos isso. De pegar os artistas e fazerem essa brincadeira, de pegar metade do rosto. Sabe, tem alguns aplicativos, por exemplo, o Cimera. Não sei se vocês têm o Cimera. O Cimera, por exemplo, se você pegar, recortar seu rosto no meio, você consegue espelhar. Sabe esses aplicativos de espelhar a foto? Recortem o rosto de vocês na metade na foto. A louca! Recortem o rosto de vocês na foto e espelhem lado direito e espelhem lado esquerdo. E coloquem a foto de vocês no meio e façam essa montagem para vocês verem que legal, é bem bacana. Tanto que nós temos um lado que é considerado o lado sexy. Que é o quê? É o lado que geralmente a sobrancelha é mais arqueada, o lábio é mais carnudo, é o lado mais expressivo do rosto. O lado mais expressivo do rosto é considerado o lado sexy.
Alguns artistas têm os dois lados sexys, né? Por exemplo, quando foi feita essa brincadeira no Fantástico, foi feita essa brincadeira na Fátima Bernardes, alguns artistas ficaram com a mesma aparência. Então, assim, se você pega o seu lado direito e você espelha ele na foto, se você pega o seu lado esquerdo e você espelha ele na foto e dá a mesma imagem, você vai ter uma simetria perfeita. Isso é muito raro, é muito difícil de acontecer. O Bruno Gagliasso, se eu não me engano, tem a simetria perfeita. A Angelina Jolie não, eu até encontrei algumas imagens. Gente, procurem na internet. Se vocês forem estudar, vocês vão procurar máscara de Marquardt, acho que é assim que pronuncia, e simetria perfeita. Pesquisem sobre simetria perfeita, harmonização facial. A harmonização facial é feita conforme essas referências. Como que vocês vão descobrir qual é o lado sexy de vocês? Gente, vai lá, ó, uma brincadeira. Geralmente, o lado sexy é o lado que a sobrancelha levanta, igual a minha. Essa aqui, ó, fica levantando. Essa sobrancelha direita quase não tem expressão. Por quê? A musculatura facial do meu lado esquerdo é mais forte. Então, isso acaba, com o tempo, fortalecendo mais o meu lado esquerdo. Então, quando eu for fazer uma maquiagem, por exemplo, o ideal é fazer os destaques do lado esquerdo, jogar o cabelo pro lado direito para realçar o meu lado esquerdo. Aí que tá o problema, que o meu cabelo cai mais bonito do lado esquerdo. E aí eu tenho que cobrir esse lado, que é o lado sexy. Mas assim, a brincadeira, ó, vocês vão pegar, fazer um triângulo assim com a mão e vocês vão colocar assim, ó, bem encostadinho no nariz, certo? Aí vocês vão levantar a cabeça e vocês vão olhar pra luz. Vocês vão esticar o braço até esticar todo. Aí você fecha um olho e fecha o outro, ó. Então coloca assim, estica, fecha um lado e fecha o outro. Ó, encaixa, estica, olha a lâmpada no meio, fecha um lado e fecha o outro. O lado que você conseguir ver mais a lâmpada é o seu lado sexy. O lado que a lâmpada mais esconder é o outro lado. Então, ó, encaixa assim no nariz, assim, e estica. É o contrário, pera. É o lado que a lâmpada assumir mais, tá? O lado que a lâmpada mais esconder é o lado sexy. Deixa eu conferir, que eu sempre confundo. Pera aí. Acho que é isso. Mas enfim, é o lado que a sobrancelha mais levanta. Onde a sobrancelha não levanta, a minha é a esquerda que mais levanta. E ela levanta super. Eu tenho que fazer um negócio aqui, ó. Mas beleza, voltamos aos contornos. Então o rosto é dividido em 3 etapas, 1, 2, 3. E no meio, quando vocês forem fazer uma maquiagem, vocês têm que imaginar essa imagem se encontrando. Então assim, ó, o rosto é dividido em 2 etapas. Você vai imaginar o rosto fechando e abrindo como um livro. Por exemplo, quando eu fiz a minha micro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas quando eu fiz a minha micro, foi feito esse jogo de simetria facial para conseguir a harmonização das sobrancelhas. Então, o meu lado esquerdo era mais alto, o meu lado direito mais baixo. Então, ela desceu um pouquinho esquerdo e ela subiu um pouquinho direito para conseguir a simetria das sobrancelhas. O que aconteceu? Como naturalmente a minha sobrancelha direita era mais baixa, a esquerda era mais alta, quando ela fez isso, os pelinhos do rabinho aqui, da cauda da sobrancelha, se mantiveram do lado esquerdo. Aqui eu tenho bem pouquinho mesmo, vocês quase não vão ver pelinho, vai ver mais a micro. Mas do lado esquerdo, deu ainda pra manter os pelinhos. Mas do lado direito, eu perdi todinha a minha cauda. Porque quando ela fez a harmonização, ela subiu aqui a micropigmentação. E o meu pelinho de sobrancelha tava aqui embaixo. Então, ela teve que tirar aqui de baixo pra conseguir levantar e pra conseguir alinhar com a outra sobrancelha. Conseguiram entender?
Então, assim, na simetria facial, se uma sobrancelha é mais alta que a outra, eu preciso descer um pouquinho mais alta e subir um pouquinho mais baixa. E aí eu consigo a simetria das sobrancelhas, eu consigo alinhar. E nos olhos, que é um pouco mais difícil. Já a gente vai falar de olhos, vamos voltar pro nariz. No nariz, vocês imaginem assim, ó, coloca um pincel bem no meio do nariz. E aí vocês vão contornar o cabinho do pincel. O que não pode acontecer? Quando o nariz já é um nariz mais largo, já é um nariz batatinha, a maquiadora vem e contorna literalmente o nariz. Gente, o contorno ele é feito para criar uma ilusão. Então ele é o quê? Por exemplo, esse aqui de baixo, vocês vão ver, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu fiz esse. Aqui, ó, a imagem que eu achei mais legal, que foi a da... Esqueci o nome dela. Pronto. Uma das blogueiras que eu mais seguia no começo da minha carreira, que tipo, gente, os vídeos dela são sensacionais, são de maquiagem profissional, tá? Aí alguém fala o nome dela, porque eu não lembro. Oi, Wislaine, bom dia. Gente, se der tempo no final, eu chamo vocês no vídeo pra poder tirar as dúvidas, tá? Então, assim, ó, essa foi a imagem que eu achei mais interessante. Por exemplo, essa imagem do meio... Cara, não lembro o nome dela. Alguém fala... Luciana Ferraz, né? Luciana Ferraz. Tá, essa daqui... Isso, Lu Ferraz. Isso mesmo. Essa aqui do meio é aonde aquelas pessoas que têm o ossinho aqui, sabe? Então, pensem comigo. Pensem comigo. Olhem o nariz da cliente de vocês. Gente, presta bem atenção nessa parte que é muito importante, tá? Olhem o nariz da cliente de vocês. O que vocês mudariam na cliente de vocês se vocês tivessem se o nariz dela fosse uma massinha de modelar, tá? Eu sei que parece bobo, mas é muito real. Se o nariz dela fosse uma massinha de modelar, então, ó, se o nariz da cliente de vocês fosse uma massinha de modelar e você pudesse apertar as regiões para conseguir o resultado de um nariz menor, quais regiões você apertaria? É essa região que você vai escurecer. Conseguiram entender? Então, assim, se o nariz da cliente de vocês tem esse ossinho aqui em cima e você gostaria de apertar ali, é essa região que você vai escurecer. Conseguiram entender? Agora, se for, por exemplo, já viu o nariz que tem buraquinho? Que o nariz, assim, tem uma cavidade no nariz. Se a pessoa tem aquele buraquinho no nariz e aí você queria preencher essa região, você vai colocar corretivo claro. Muito cuidado, gente, principalmente no contorno cremoso, quando você for fazer isso, e aí você, na hora de bater a esponjinha, mistura tudo, não adiantou nada o que você fez, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, aonde é escuro, é como se na massinha de modelar vocês fossem apertar. Aonde é claro, é aonde você fosse trazer pra frente. Conseguiram entender a lógica do contorno? Por exemplo, esse nariz aqui da lateral esquerda, da Luciane Ferraz. Minha opinião, tá largo. Por mim, traria mais fechadinho. Quer ver? Ó, vou pegar uma imagem aqui que eu achei bem legal. 2 exemplos de contorno. Percebam, na imagem de cima, ela fez pra afundar aqui o meinho, pra dar aquela empinadinha aqui no nariz. Então, ela escondeu aqui, ó, escureceu aqui pra dar aquela afundadinha. Escureceu nas laterais pra dar aquela afundadinha. E o clarinho, ela trouxe pra frente, certo? O de cima, percebem que o espaço entre o corretivo tá um pouquinho maior? Percebem que o formato do nariz de cima, ela manteve praticamente o formato original do nariz dela, certo? O de baixo, ela já fez menorzinho, ela já fez mais estreito. Então, o de baixo, o nariz dela já ficou mais fininho. Então, se a intenção é deixar bem fininho, é um risquinho bem rentezinho, só um espacinho no meio. Se quiser fazer aquela bolinha do nariz, aquele nariz empinadinho cirúrgico, vocês aprofundam aqui pra dar a empinadinha. E aqui na lateral, escurece, que foi o que ela fez no de baixo.
Quando nós clareamos aqui na lateral, já viu o maquiador que vem com a iluminação, vem daqui, ó, do canto lacrimal e vem trazendo até a ponta do nariz? Isso é pra quê? Pra dar mais destaque no contorno. Entendam que contorno realça a iluminação e vice-versa. Contorno realça iluminação, iluminação realça contorno. Se eu venho e passo no nariz dela mais largo, eu vou aumentar o nariz dela ao invés de diminuir. Então, o cuidado que vocês têm que ter na hora de contornar o nariz. Trazer sempre o contorno mais pro centro. Não é na lateral do nariz. Dependendo da situação, é em cima do nariz. Conseguiram entender? Façam essa brincadeira. Se vocês... quem tem dificuldade é que meu nariz é pequenininho. Eu ainda pensei em fazer, mas meu nariz já é pequeno, então o máximo é realçar o desenho dele. Mas façam essa brincadeira com o nariz de vocês. Contornem de um jeito, tira a foto, igual na foto aí, e contorna de outro jeito e tira a foto, e vocês vão conseguir ver o quanto muda de uma foto para outra, o quanto muda de um contorno para o outro. Aqui nós temos outra opção de contorno, ó, esse ficou bem fininho, bem Michael Jackson, tá vendo? O que ela fez? Ela fez bem fininho aqui, e ela só realçou o centro e ela iluminou o canto. Então, ela realçou. E percebe que nas laterais é um pó opaco, não é com brilho. O brilho potencializa a iluminação do nariz. Por isso que a gente passa o iluminador bem aqui na pontinha para dar essa ilusão dessa bolinha aqui da ponta do nariz, desse de baixo. Por isso que a gente passa aqui na pontinha, para dar a ilusão dessa pontinha mais levantadinho, o nariz mais empinadinho. Alguns maquiadores, eu, por exemplo, gosto de passar um pouquinho de iluminador bem aqui, ó, no meio. Mas bem pouquinho, só pra dar uma realçadinha no restante do contorno do nariz, tá? Então, assim, ó, na massinha de modelar, onde eu aperto pra afundar, é onde eu vou passar o pó escuro pra contornar. E é onde eu aperto pra projetar, é onde eu vou passar o corretivo claro, certo? Continuando, aqui tem mais uma opção de contorno. Outra coisa, algumas pessoas fazem, vocês já devem ter visto, eu gosto muito pra foto desse contorno, tá? Aquele que vem aqui, ó, da raiz da sobrancelha e vem descendo. O porquê que é feito esse da raiz da sobrancelha? Esse da raiz da sobrancelha, além de dar o efeito de nariz mais fino, ele é feito pra aproximar os olhos. Então, entendam que tudo o que nós iluminamos, nós damos destaque. Tudo o que nós escurecemos, nós tiramos o destaque. Então, uma pessoa que tem o olho separado, o que a gente faz para tirar o destaque dali? Escurece. Fez sentido para vocês? Vamos falar de lábios, já eu volto nesse assunto dos olhos, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber sobre os lábios, a nomenclatura, gente. A nomenclatura, ela é extremamente importante. Nós precisamos saber a nomenclatura do facial, porque para ensinar para outra pessoa é muito mais fácil você explicar, olha, no filtro do lábio, no arco do cupido, do que falar assim, aqui, ó, vai aqui, ó. É igual ensinar a dirigir, você não tem que falar assim, olha, a próxima você vai entrar à direita, a próxima você vai entrar à esquerda. Você não vai ficar assim, ó, entra aqui, ó, entra aqui. A pessoa não sabe do que você tá falando. Quando você tem uma nomenclatura relacionada ao visual, o cérebro capta muito melhor a mensagem. Então, quando você tem a nomenclatura, junto com o visual, o cérebro capta muito melhor a mensagem. Então, saber a nomenclatura facilita o aprendizado, tá? Então, essa covinha aqui dos lábios, o nome é filtro. O contorno labial é feito aqui, ó. Aqui nas laterais nós temos a comissura labial, que é o quê? É aqui, ó. Aqui é comissura labial. O arco do cupido é aqui. Quando nós queremos dar ênfase ao biquinho, a boca, aquela boca de beijinho, queremos trazer um pouquinho mais pra frente, nós iluminamos o arco do cupido. Porque daí nós estamos projetando. Lembra? Tudo que é claro, nós projetamos. Tudo que é escuro, nós damos profundidade. Alguns maquiadores que querem fazer um realce maior nesse arco do cupido, escurecem o centro do filtro.
e clareiam as laterais do filtro. Então, isso dá profundidade aqui, acima do arco do cupido, e projeta o lábio. Então, pensem, a lógica é a mesma. Se eu tô brincando de massinha de modelar, aonde eu aperto é onde eu escureço. E aonde eu clareio, é clareio, né? É onde eu dou destaque. Então, nos lábios, tá vendo que tem um risquinho no meio? Essa foi a melhor imagem que eu encontrei. Esse risquinho do meio vai pela mesma lógica do nariz. Então, é como se fosse dividindo o rosto no meio e abre e fecha como um livro. Então, para eu conseguir a simetria labial, seria como se eu dividisse a boca no meio e fechasse como um livro. Vai encontrar? Não, não vai. Então, o que eu faço? Para alinhar, eu igualo e imagino fechando. Imaginei fechando, encontra. Achei uma imagem aqui para ficar mais claro para vocês entenderem. Por exemplo, tem ali no desenho de baixo os lábios assimétricos. Percebem que um lado é mais baixo, o outro é mais alto, e aí você, a linha pontilhada, a linha tracejada é onde você vai subir com batom. Aonde a linha não é tracejada é onde é a boca da cliente. Então, quando você fecha, tem que encontrar. É um livro. Fechou, encontra. Abriu, não encontra, então tem que subir. Muito cuidado, gente, com desenho de lábio, tá? Porque o que acontece? Primeiro, sempre consulte a sua cliente. Obrigada, Yasnaya. Sempre consulte a sua cliente. Se a sua cliente falar que ela já tem o costume de usar maquiagem, sabe o que é mais difícil fazer? Em senhorinhas. Em senhorinhas, porque o que acontece? A senhorinha já não tem mais o lábio, porque o suco labial, né, já cedeu, então a flacidez faz a boca dela ficar assim. E para você conseguir desenhar, você tem que sair muito do desenho dela. Então, o que acontece? Sempre pergunta para cliente de vocês: quer que faça o desenho ou quer que segue o desenho natural da boca? Algumas clientes estranham você sair o desenho da boca delas, então vocês têm que fazer um pouquinho mais acompanhando o desenho. Na dúvida, se ela falar, não sei, nunca fiz, vamos tentar fazer, vocês orientam ela a ir olhando o espelho. Os batons que dão melhor resultado em desenho labial, os batons escuros, sem dúvida. Se, por exemplo, você quer deixar o lábio mais carnudo, já viu maquiadores que contornam o lábio escuro e dentro eles quase não colocam batom? Por quê? Lembra que eu falei? Gente, isso é de lei, assim, isso é o que mais facilita a vida. Aonde eu escureço é como se eu estivesse dando profundidade. Aonde clareia é aonde tá trazendo, projetando. Então, concordam comigo que se eu escurecer a lateral do lábio e eu clarear o centro, eu vou dar a ilusão de um lábio mais carnudo? Essa é a lógica, tá? Por isso que se usa lápis, aquela boca americana que fica parecendo que fez botox, que parece que fez preenchimento labial. É feito isso, passa-se um lápis quase fora da boca e clareia o centro e ainda passa gloss, porque o gloss não brilha. Se o gloss brilha, ele auxilia na iluminação. Por isso que fica tão bonito o gloss nos lábios, porque o gloss, ele auxilia na iluminação dos lábios, então ele projeta os lábios. Por isso que o gloss deixa o aspecto dos lábios mais carnudos, tá? Então, o que eu aconselho pra vocês? Por exemplo, se a pessoa tem, eu não aconselho, vou voltar aqui, ó. Cadê a comissura labial? Sabe essa comissura labial? Eu não gosto de chegar nela. Então, eu sempre termino o batom um pouquinho antes da comissura labial. Eu não fecho o batom aqui na comissura labial. Por quê? Primeiro, a pessoa fala, tipo eu assim, dependendo do batom que ela vai usar, aqui começa a acumular. Aí tem que ficar fazendo assim, ó. Certo? Então eu não gosto de chegar até o canto, eu termino sempre um pouquinho antes. Aí quando eu quero aumentar o lábio da cliente, eu termino um pouquinho antes, saio um pouquinho aqui no meio e um pouquinho mais aqui no meinho.
Então, imaginei assim, é como se eu trouxesse um pouquinho pra dentro e o meio eu levantasse pra dar um efeito de boca mais carnudinho. Conseguiram entender? Batom é complicado. Eu acho que é das coisas mais difíceis que tem numa maquiagem é fazer o batom. Eu não vou mentir pra vocês, gente. No começo da maquiagem, eu entregava batom na mão da cliente. Porque eu falo que assim, a impressão que eu tinha é que só porque a cliente pediu batom vermelho, eu já ia errar o batom. Então, a pessoa já está acostumada com o desenho da boca dela. Então, se você tem dificuldade em passar batom na cliente, vai conversando com a cliente. Ah, e você tem costume já de usar batom? Por exemplo, a pessoa nunca fez um raio de um batom vermelho. Aí ela chega na maquiadora, eu quero um batom vermelho. E ela nunca fez um batom vermelho. O batom vermelho, você vai ter que deixar ele parecendo um adesivo. Aí ela vai se olhar, ela vai se estranhar. Entenderam? Então conversa com ela, já usou batom vermelho, tem costume de usar batom escuro. Então assim, do vermelho pra cima, pink, roxo, marrom, vai conversando com a cliente de vocês, tá? Gente, alguma dúvida sobre batom? Tranquilo? Aplicar batom corretamente é mais difícil do que delineador bonito. Sem dúvida, gente. O delineador, o batom, eu também falo isso, Rose. O batom, você não tem como camuflar. O delineador, você deu uma cagadinha ali, você volta com um pouquinho de corretivo, ajeita ali, ajeita ali. A boca também você consegue consertar com corretivo. Só que, por exemplo, não ficou perfeito o delineador, ela vai usar cílio, você coloca um cílio com mais volume, top. Ela vai pra festa de olho aberto. Então ninguém vai ver ali o defeitinho que tiver. Agora o batom, você errou o batom. Gente, teve uma vez que eu fiz o batom de uma cliente que juro pra vocês, foi sem querer, mas eu soltei um palavrão. Por quê? Eu passando o batom, parecia que tinha imã. Era uma loucura. Eu passando o batom, a hora que eu ia passar numa determinada parte, saía. Aí eu ia com corretivo. Aí saía. Aí eu saía. Gente, enfim, o batom foi uma das últimas coisas que eu aprendi a fazer. Quando os cílios é pequeno, dificuldade de passar rímel. Quando o cílio é pequeno, Luiz, não tem como, gata. Tem que ser o cílio, mas tente passar o rímel antes do cílio postiço, quando o cílio é muito pequeno. Porque você coloca o cílio postiço e aí você quase não vê o cílio da cliente. E ainda tem cliente que tem medo, né? Que você tá passando o rímel e ela fica assim. E na hora do Curvex, então, Senhor Jesus Cristo. Gente, o Curvex é surreal de bom na hora da maquiagem. Quando você passa, eu faço assim, ó, vou explicar pra vocês. Eu coloco o cílio, eu passo máscara. Com a máscara ainda molhada, eu venho com o Curvex e eu uno o cílio da cliente com o postiço. Aquela sensação de pesado que elas têm, pra elas é como se estivesse tirando o cílio. Já teve cliente minha que falou assim, você tirou o cílio? Eu falei, não. Ela falou assim, nossa, nem tô sentindo mais. Então, é muito mais confortável pra cliente você usar o Curvex pra unir o dela ao postiço. Sempre com o Curvex limpo e, se possível, aquela borrachinha bem hidratada. Tá bom? Porque senão você vai passar, tá sujo de rímel, você arranca o cílio postiço no Curvex, tá? Porque aquela parte do metal, se tiver sujo com rímel seco, a hora que você grudar no postiço, vai arrancar o postiço, tá bom? Vamos para os olhos. Cadê a imagem dos olhos? Aqui. Nomenclatura dos olhos, então. Precisamos entender essa questão dos olhos. Ah, eu não baixei da sobrancelha. Amanhã eu falo da sobrancelha, tá? Antes de entrar na segunda parte da maquiagem. Nomenclatura dos olhos. Nós temos o arco da sobrancelha. Aonde que é o arco da sobrancelha? É o ponto alto da sobrancelha, tá? Então, a sobrancelha, como que a gente vai saber aonde começa, aonde termina e aonde é o ponto alto? Peguem um pincel. A sobrancelha vai começar aqui, ó. Canto da boca, nariz, começo do olho. Aqui é o começo da sobrancelha. Gente, essa referência é só pra ser o começo da sobrancelha. Pelo amor, não façam aquele quadrado
aqui no começo, tá? Então isso aqui é só uma referência para você saber aonde começa o pezinho da sobrancelha. Aqui, para você conseguir naturalidade, a parte de cima é mais curta que a parte de baixo. Então aqui, se a gente faz essa referência, canto da boca, nariz, começo do olho, concordam que a parte de cima vai estar mais para dentro que a parte de baixo? E é o contrário, tá? Então, essa referência, canto da boca, nariz, começo do olho, é só para vocês entenderem aonde vai começar o pezinho da raiz da sobrancelha. E aí, aqui, em cima, vai ser mais curto. Oi, Dri! Bom dia, lindona! Tudo bem? Ah, eu achei que você não estava assistindo as lives. Gente, a Dri foi minha aluna também. A Dri veio também lá de cima, lá. Fala lá de cima que no mapa tá lá em cima, né? Pra fazer o curso de 60 horas, né, Dri? Saudade de você. Tá sumidinho. Às vezes a gente vai conversar, é só só rolar as palavrinhas, saudade de conversar com você. E aí, aqui é o início. Depois aqui é um pouquinho pra direita, então um pouquinho pra fora. Ai, sua linda! Oi, Carol, bom dia. Caruaru, a cidade da Dri. Beleza, vamos prosseguir. Começo da sobrancelha. A Dri também foi minha aluna. Oi, Dri. Ai, gente, que lindos meus alunos aqui. Que orgulho de vocês. Saudade de vocês, suas bonitas. Ó, canto da boca, nariz, começo do olho. Aqui vai começar. Final, anotem porque vocês vão esquecer. Começo da sobrancelha. Canto da boca, nariz, começo do olho. Final da sobrancelha. Meio da boca, nariz, final do olho. Aqui é o final, tá? Ponto alto da sobrancelha. Ponto alto da boca. Aqui, ó, do arco do cupido. Ponto alto da boca, nariz e a íris do olho. Aqui é o ponto alto, tá vendo que foi feita perfeitinha minha? Eu mostro nessa que essa era a que era mais cagada, era a que era mais baixinha. Então, vou na outra pra vocês verem, ó. Início da sobrancelha, canto da boca, nariz, começo do olho. Final da sobrancelha, meio da boca, nariz, final do olho. Ponto alto da boca, nariz e o meio do olho. No curso de design de sobrancelha eu ensino bem detalhadamente essa parte. No curso de maquiagem, gente, imaginem, se eu fosse passar toda essa teoria no curso de maquiagem, não é possível. Eu tento entregar o máximo que eu posso para as minhas alunas, mas é bem difícil. Eu tô bolando um cronograma para no curso de 60 horas, o primeiro dia eu trocar a prática por teoria. Só que ao mesmo tempo, quando a teoria ela é entregue toda de uma vez, o cérebro não assimila. O nosso cérebro ele funciona da seguinte forma. Se eu não me engano, quando você ouve um conteúdo novo, você aprende 5%. Quando você ouve e você consegue ver e você consegue anotar, o cérebro absorve, se eu não me engano, 20%. Agora, se você ouve, aplica, o cérebro absorve acho que uns 30%. Eu sei que a melhor forma de absorção do cérebro é você ensinar. Então, quer ver a melhor forma de vocês aprenderem esse conteúdo que eu estou ensinando aqui para vocês? Acho que o cérebro chega a absorver 45%. A melhor forma de vocês absorverem esse conteúdo que eu tô dando aqui pra vocês, parece idiota, mas não é, tá? Ó, lembrem, todo idiota é mais esperto do que parece, tá? Todo idiota é mais esperto do que parece. Então, às vezes a gente precisa ser idiota. Idiota não é palavrão, né? Não, é outra coisa que palavrão. Tá, enfim, a gente tem que ser meio idiota. Finjam, brinca de escolinha, brinca de professora. Brinca de professora, ensina suas bonecas, ensina as paredes. Tem uma palestrante que ela dá um curso de seja um palestrante memorável, que é a Tati Dandela, que eu falei dela pra vocês. Ela dá um curso de palestrante memorável. No curso dela de oratória, gente, quem tem dificuldade de falar em público, quem tem dificuldade de fazer stories,
Melhor coisa da vida. Começa a fazer stories no vídeo do celular. Peguem a câmera do celular de vocês, façam vídeos e não assistam, tá? Não assistam, só façam. Só façam. Quando vocês acharem, não, agora eu consigo fazer. Aí vocês fazem e aí vocês podem assistir. Quanto mais você assiste os seus vídeos, menos você tem coragem de postar, tá bom? Por exemplo, às vezes eu faço os vídeos aqui, essas lives aqui, eu tô salvando elas. Eu tô evitando assistir. Porque uma ou outra que eu vou assistir, eu já vejo um monte de erro de português. Eu já vejo um monte de porta, entorta, entendeu? De sotaque. E isso são características suas. É a sua personalidade. Nós vivemos a era que não dá pra enganar, gente. Tem pessoas que tentam imitar outras pessoas, que tentam ser iguais a outras pessoas e se lascam. Por quê? Porque isso não se sustenta. Você querer ser igual a outra pessoa, você não vai conseguir ser. Deus te fez única. Deus te fez pra você ser quem você é. Então, se você entra na frente da câmera do seu celular, entra na frente dos seus stories e tenta ser uma pessoa que você não é, de duas uma, ou vai ficar tipo robô, ou você vai chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar. Você vai tentar ali ser a linda, maravilhosa, simpática e pessoalmente talvez você não consiga ser. Porque você tá fazendo um personagem, você tá criando um personagem. Entenderam? Então, seja você, o máximo de você que der. Aqui, nas lives, eu consigo ser bem falante, porque eu tô sozinha, né? Mas tem amigas minhas que eu falo, gente, se juntar mais de duas, tem que pegar senha. Porque é um pipi. E no curso, quando eu dou o curso VIP, eu juro pra vocês que eu me seguro pra não entrar no falatório. Porque senão a gente nem almoça. As minhas modelos sabem. Eu vivo mandando mensagem. Gata, tamo atrasada. Pode vir uma meia hora depois. Gata, ó, a gente atrasou um pouquinho. Então, pra curso, eu gosto de dar curso assim, bem de leves, bem tranquilo. Porque já basta a correria do sábado, né? Então, nos cursos eu tô sempre atrasadinha. Porque eu falo mais que o homem da cobra. Vamos prosseguir? Nos parar de falatório. Então tá, sobrancelha, começo, ponto alto, final. Referência que vocês podem ter para ter essa garantia. O meio da sobrancelha tem que ter pelo menos 2 centímetros de distância. Menos que isso a expressão fica brava e mais que isso o olho fica separado. É de 2 a 2,5 centímetros, tá? Angel, manda pra mim, não sei se é Angel, acho que é Angel. Manda no Whats que lá no informativo tem algumas referências de hotel, tá? Dá pra ficar em hotel, pra quem vem de fora. A Dri ficou em hotel, deixa eu lembrar quem que fez o outro de 60, ficou na casa de uma parente. Mas já teve alunas minhas que vieram de fora, fizeram um curso de 60 horas e ficou tipo República. Se vocês procurarem tem algumas kitnets que eles alugam mobiliada, acaba saindo mais em conta. Porque se você pega uma kitnet, tipo aqueles apartamentos que é só um quartinho, tem um joguinho de cozinha, um banheiro, sabe? Tipo uma kitnet. Se você aluga, tem uma na beira do Zerão, aqui de Londrina. Se você aluga essas kitnets, acaba compensando, porque às vezes tem micro-ondas no quarto, às vezes tem até aqueles fogãozinhos pequenos, sabe? E aí vocês conseguem ter um custo bem mais baixo de despesa, porque às vezes compensa você pagar um mês de uma kitnet do que você pagar diárias de hotel. Mas já teve alunas minhas que pegaram diárias de hotel e como eram vários dias, porque são 2 semanas de curso, conseguiram desconto no pacote total, tá? Mas vale muito a pena pegar kitnet. Voltando. Vamos nos olhos, então. Nós temos aqui o arco da sobrancelha, que é onde é o quê? É o ponto alto da sobrancelha. O que acontece? Muitas alunas minhas, elas têm essa dificuldade de fazer o formato arredondado. Sabe aquele formato redondo da maquiagem? Por que essa dificuldade? Porque os olhos, se você puxa É melhor do que hotel, né, Dri? Então, hotel o custo fica bem alto mesmo.
Se você for fazer acompanhando a sobrancelha, naturalmente o esfumado vem subindo. Então, quando a intenção é fazer aquele arredondado, ignora a sobrancelha, tá? Se você quer fazer o olho arredondado, ignora a sobrancelha. Faz de conta que a sobrancelha não existe. O ponto alto vai ser o meio do olho. Agora, se você quer um olhar mais amendoado, mais alongado, você vai acompanhar a sobrancelha. O que acontece quando vai fazer essa maquiagem que é redondinha? Como no final a gente tem mais espaço e tem esse ponto alto, você tenta fazer redondinho e não consegue. Porque o espaço aqui é maior, a ilusão que a gente tem é que dá pra subir. Aí depois você vai olhar e falar, não fica redondo. Então imaginem assim, ó. Lembra da questão de abrir tipo um livro? Se a intenção é fazer redondo, pega o olho, o meio do olho. Aqui é o seu ponto alto. Ele tem que abrir como um livro. Então assim, ó, pegou o meio do olho. Dividiu, fecha. O ponto alto é o meio. O mesmo tanto que você sobe dentro, você tem que subir fora. E vice-versa. Então, não pode considerar a sobrancelha. Se a intenção é fazer a maquiagem redonda, desconsidera a sobrancelha. Considera só os olhos, tá? Aí sobe só aqui o meinho. Agora, se a intenção é alongar, desconsidera o meio e considera a arqueadura da sobrancelha. Que daí você alonga e sobe. Então, arco da sobrancelha, pálpebra fixa. Aonde é a pálpebra fixa? A pálpebra que não move, né? Ó, pálpebra fixa entre o côncavo e a sobrancelha. Mas isso é variável, porque, por exemplo, meu olho é gordinho, ó, minha pálpebra fixa é enorme. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando a pálpebra fixa é maior do que a pálpebra móvel. Tá? Eu não posso subir tanto. Quando a pálpebra móvel é maior do que a pálpebra fixa, eu posso subir um pouquinho mais. Agora, quando a pálpebra móvel é menor do que a pálpebra fixa, se a intenção é subir, eu tenho que subir com cor escura. Já a gente vai falar dos formatos de olhos. Então, eu tenho aqui a pálpebra fixa é a parte dos olhos que não move. A pálpebra móvel é dentro do côncavo, que é a parte ali que mexe. E o côncavo é onde você pega assim, ó, e você sente que o pincel afunda. Se você pegar assim com o pincel no olho da sua cliente, é a cavidade dos olhos. Lembra do desenho da caveira? É a cavidade dos olhos. Eu vou falar sobre os desenhos de pálpebra, eu acho que hoje não vai dar tempo. Falta 5 minutinhos. Mas amanhã eu continuo, porque daí eu vou mostrar o desenho pra vocês também da sobrancelha e vamos falar um pouquinho sobre sobrancelha. A pálpebra mais caidinha tem toda... É igual a minha, Leila, é nóis. Então, o arco da sobrancelha... Nós temos aqui abaixo da sobrancelha, que é o ponto mais alto, pálpebra fixa, pálpebra móvel, côncavo, canto interno, que é o canto interno dos olhos, canto externo, pálpebra inferior, é aqui ó, abaixo da linha dos cílios. A pálpebra inferior, tem gente que tem até aquela bolsinha aqui embaixo dos olhos, sabe? Na olheira, é pálpebra inferior, tá? A bolsinha na pálpebra inferior. Linha d'água, que é essa linha dentro dos olhos, que é onde geralmente a gente passa lápis. E raiz dos cílios inferiores. O que vocês têm que cuidar? Se a intenção é fazer, por exemplo, um olho preto, eu quero deixar o olho bem pretão. A intenção é fazer o olho preto, eu vou passar o lápis preto dentro e eu tenho que preencher a raiz dos cílios inferior. Sabe o que acontece? Às vezes, a maquiadora quer fazer o preto embaixo. Aí ela passa o lápis preto dentro da linha d'água e passa o preto fora, aqui, passa na pálpebra inferior. Aí, na hora de passar o lápis preto, passa só na linha d'água. Aí fica aquela divisão. Você vê o preto da linha d'água, você vê o branco da raiz dos cílios e você vê o preto da pálpebra inferior. O preto da pálpebra inferior tem que estar unido pela raiz dos cílios inferiores à linha d'água. Tá? Gente, acho que eu vou chamar alguém pra conversar. Aí amanhã a gente dá continuidade, que a gente fala só de olhos e sobrancelha. Quem quer entrar na live? Solicita aí, que daí a gente vai bater um papinho. Faltam uns 3 minutinhos. Deixa eu ver, tinha alguém que tinha solicitado aqui. Alguém quer entrar? Tá quase acabando. Fala eu que eu chamo. Dá pra dar um oi.
dar um oi e falar um pouquinho de si. É que hoje eu comecei bem pontual, né? É, falta 2 minutinhos. Vou colocar você então, Heleneide. Heleneide. 1 minutinho pra gente conversar. Ih, vai acabar a live. Tá dando 1 minuto. Ixi, não vai dar. Mas eu Ô, estava vendo algumas coisas aqui na casa. Eu estou no Pará, gente. Eu estou em Abaetetuba, mas eu moro em Macapá. Eu que gosto legal. muito de mexer na autoestima de muitas mulheres. Até porque eu pego mulheres depressivas e outras pessoas que tentam cometer o suicídio. Eu Hum. tô, eu acabei de acordar, estava assistindo, eu tô adorando as aulas. Pode cortar E rapidinho, Neide. Se encerrar, eu abro novamente pra gente finalizar a nossa tudo bem. conversa. Pode Eu falar. gosto muito de me cuidar. Como eu falei, eu estava deitada, eu não sou de ficar assim, porque eu gosto de me transformar. Me transformar naquilo que eu sei, mas eu sou um pouco criticada naquilo. Por quê? Eu sou uma pessoa que tenho a mama, né, com problemas no tecido, eu faço cirurgia, eu tenho que passar por cirurgias. E engraçado que em todas as minhas cirurgias, eu nunca demonstro o que eu passo. Teve uma moça que perguntou sobre a pálpebra caída. Vou tirar aqui meu óculos. A minha sobrancelha, olha só, ela parece fina, mas ela não era assim. Ela era bem grossa,